7 de outubro, festa do Santo Rosário. O Rosário é uma devoção sumamente meritória. Uma oração é tanto mais meritória quanto mais cara é a Deus. Ora, o Rosário compõe-se justamente das duas formas de oração mais caras a Deus, do Pai Nosso, ensinado pelo próprio Deus feito homem, e da Ave Maria, como nola ensinaram o arcanjo São Gabriel, e por inspiração de Deus, Santa Isabel e a Santa Igreja. Se os santos do paraíso pudessem voltar à terra e aumentar seus méritos, de preferência a qualquer outra oração, se serviriam do Pai Nosso e da Ave Maria para honrar e louvar a Deus. Uma oração é tanto mais meritória quanto mais a invocação material for vivificada pela intenção espiritual e pelo afeto do coração. Pouco ou nenhum valor teria a vocal se não partisse da devoção interna da alma. Pois bem, o Rosário une perfeita e graciosamente a oração vocal com a mental, apresentando à nossa meditação os mistérios da nossa redenção. Recitando o Rosário, dirigimos o nosso pensamento a Deus, ao Filho de Deus e à Mãe de Deus. Estes afetos são outros tantos raios de luz sobrenatural que nos iluminam, nos inflamam, deixando-nos o mérito de uma contemplação, se bem que breve, mas altíssima e proveitosa. Uma oração como qualquer outra obra boa é tanto mais meritória quanto mais a nossa vontade se identificar com a de Deus, quanto mais é feita por obediência à legítima autoridade que é representante de Deus. Pois bem, recitando o terço, satisfazemos a um dos desejos mais ardentes da Igreja, a qual, embora não o tendo como oração propriamente litúrgica, o apregou, sua oração, por excelência, distinguindo-a com festa solene e dedicando-lhe o mês inteiro de outubro. Desejamos ver sempre mais largamente propagada esta piedosa prática do Rosário e tornar-se a devoção verdadeiramente popular de todos os lugares, de todos os dias. Leão XIII. Desta maneira, assim como por razão de obediência o divino ofício, breviário, para o clero é a oração mais meritória, assim a recitação do Rosário, recomendada a todos os fiéis, é de um valor inestimável para o povo. É uma devoção sumamente impetratória. De duas qualidades principais, a oração deriva sua maior eficácia. Estes dois dotes são a perseverança assídua e a união de muitos corações pela mesma oração. Estas duas qualidades vemos admiravelmente ligadas ao Rosário. Com ardente e reiterada súplica se pede, se procura, se bate, faz-se doce violência aos sagrados corações de Jesus e de Maria. Recitado em comum, terá o cumprimento da divina promessa: se dois de vós se unirem entre si sobre a terra, qualquer coisa que pedirem ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estou, estão 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18:19. Eficacíssima é a oração do Rosário, porque dispõe em nosso favor o coração de Maria. Que doce alegria não deve ser para ela ver-vos piamente empenhados em lançar-lhe coroas de súplicas e de louvores belíssimos. Se de fato com estas preces rendemos a Deus, como é nosso desejo, a devida honra, se fazemos o protesto de nunca mais procurar outra coisa senão cumprir em tudo sua santíssima vontade, se exaltamos sua bondade e magnificência, invocando o Pai, e pedindo-nos conceda, embora imerecidamente, os mais estimáveis bens, de tudo isto, quanto não se alegrará Maria, e não enaltecerá o Senhor. Certamente, não pode haver linguagem mais digna para nos dirigirmos à divina majestade que a adoração dominical. Tudo o que no Pai Nosso pedimos é muito reto, muito bem ordenado e conforme a fé, a esperança e a caridade cristã, e já por isto tem um especial agrado da Santíssima Virgem. Além disto, ouvindo-nos rezar, ela reconhece em nossa voz o timbre da voz de seu Filho, que nos deu e nos ensinou a viva voz esta oração, e nos impôs, dizendo: assim deveis rezar. Maria, vendo-nos, assim com o rosário, cumprindo fielmente a ordem recebida, com tanto mais amor e solicitude nos atenderá. As místicas coroas que lhe oferecemos são-lhe sumamente agradáveis e penhores de graça para nós. Leão XIII. A própria Rainha do Céu fez-se quase fiadora da eficácia desta excelente oração,
Por seu impulso e inspiração foi que São Domingos fez do rosário a arma poderosa para combater a heresia dos albigenses. A recitação do rosário é que a Igreja atribui os seus maiores triunfos, e grata atesta pela boca dos sumos pontífices que pelo rosário todos os dias desce uma chuva de bênçãos sobre o povo cristão. Urbano IV. Que a oração oportuna para honrar a Deus e a Virgem como afastar bem longe os iminentes perigos do mundo. Sisto IV. Propagando-se esta devoção, os cristãos, entregues à meditação dos mistérios, inflamados por esta oração, começarão a transformar-se em outros homens. As trevas das heresias dissipar-se-ão e difundir-se-á a luz da fé católica. São Pio V. O rosário é um verdadeiro alimento espiritual. Uma oração feita com atenção produz juntamente com o mérito e com sua eficácia impetratória o efeito de refeição espiritual. E é precisamente esta atenção que nos falta muitas vezes pelas distrações a que somos sujeitos quando estamos a rezar. O rosário tem em si a virtude de excitar e nutrir em nós o recolhimento, pondo-nos em contato com os mistérios da nossa religião. É a oração do sábio e do ignorante, pois como nenhuma outra se adapta à capacidade de todos. Na recitação do terço se aumenta em nós a fé, quando contemplamos a vida oculta, pública e gloriosa de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2, e exteriormente por meio de orações vocais manifestamos que cremos em Deus nosso Pai, providentíssimo, que cremos na vida eterna, na remissão dos pecados e nos mistérios da Augustíssima Trindade, da encarnação, da maternidade divina e outros, de modo que ao recitarmos bem o rosário, sentimos em nossa alma uma unção suavíssima, como se ouvíssemos a própria voz da Mãe Celestial, que amavelmente nos ensina os divinos mistérios e nos indica o caminho da salvação. Leão XIII. Pela recitação do rosário, aumenta-se-nos a esperança de por Maria obtermos a abundância da divina misericórdia, pois são justamente os mais importantes mistérios da redenção em que Maria se apresenta no seu papel de corredentora, assim na encarnação, na santificação do Batista precursor, no nascimento de Jesus, na apresentação do menino Jesus no templo e no encontro do jovem Jesus entre os doutores. Enquanto restamos o terço, mentalmente acompanhamos a mãe do Redentor no acebo caminho da cruz. Vemo-la no altar do Monte Calvário, unir seu sacrifício ao sacrifício do seu Filho. No terço glorioso, a nossa mente se prende à pessoa de Nossa Senhora e medita a fase de sua vida depois da ressurreição até sua gloriosa assunção e coroação no céu. Pela recitação do terço, acende-se em nosso coração a caridade, o amor, a gratidão a Jesus e Maria, que tanto fizeram pela nossa salvação. Ao mesmo tempo, desperta em nossa alma o desejo de seguir-lhes as pegadas e pertencer-lhes inteiramente. O nosso espírito enleva-se na contemplação dos grandiosos exemplos que se nos deparam nas pessoas de Jesus e Maria. Ele é ansioso por fazer a vontade de seu Pai, ela fazendo sua consagração perpétua de escrava do Senhor. 3 males afligem a sociedade moderna: a aversão a uma vida modesta e laboriosa, a repugnância pelo sofrimento, o esquecimento dos bens futuros. No rosário encontramos um remédio salutar contra estes 3 males gravíssimos. Leão XIII. Os mistérios gozosos apresentam-nos, na Sagrada Família, o modelo perfeitíssimo da vida doméstica, pureza e simplicidade de costumes, perfeita e perpétua harmonia dos ânimos, ordem jamais perturbada, respeito e amor recíprocos, amor e dedicação ao trabalho, para ganhar o sustento da vida e para poder fazer algum bem ao próximo, tranquilidade do espírito e alegria da alma, companheiros inseparáveis da consciência reta e bem formada. Nos mistérios dolorosos vemos Jesus Cristo entregue a uma tamanha tristeza que o corpo se lhe cobriu de suor de sangue. Vemo-lo preso, à modo dos malfeitores, submetido a um julgamento de celerados, maldito, ultrajado, caluniado. Vemo-lo preso à coluna de ignomínia e desumanamente flagelado, coroado de espinhos, pregado na cruz, julgado indigno de ter vida, sua morte impetuosa e sacrilegamente exigida pelo povo. Com as penas do Filho unem-se as penas de sua Mãe Santíssima.
O coração de Maria, apesar de não ser ferido, é transpassado por uma espada de dor, e o título de Mãe Dolorosa é a expressão da verdade. Assim o terço nos ensina que indigno de usar o nome de cristão é todo aquele que se nega a levar a cruz da sua vida. Nos mistérios gloriosos se nos revelam os altos ideais do céu, infinitamente superiores aos bens transitórios e falazes desse mundo. O terço glorioso nos faz compreender que a morte não é o cutelo que tudo corta e destrói, mas a passagem desta vida a outra. Ensina-nos que o caminho para o céu é estreito para todos, e diante de nós vemos nosso Senhor que nos conforta com a promessa deixada aqui na terra. Eu vou para vos preparar um lugar. Vemos mais, que tempo virá em que Deus enxugará as lágrimas dos nossos olhos e não haverá mais luto, nem lamento, nem dor, mas viveremos em Deus, nosso Senhor, feitos semelhantes a Ele, pois o veremos como é inebriados pela torrente das suas delícias, como cidadãos dos santos, na companhia felicíssima de nossa Rainha, nossa Mãe Maria. Uma alma que se eleva a tais sentimentos inflama-se de tal maneira no amor de Deus, que com Santo Inácio chega a exclamar: ó, como é baixa a terra, se a comparo com o céu, e consola-se com a palavra do apóstolo: um sofrimento leve e instantâneo importa-nos glória eterna. Com efeito, o rosário mostra-nos o único meio de unirmos o tempo à eternidade. A cidade terrena, a cidade de Deus, é o único meio de formar caracteres generosos e magnânimos. Nossa Senhora Rainha do Santo Rosário, rogai por nós.